controle de toda a distribuição. O YouTube postou seu primeiro vídeo em 2005. Agora o site é visto mais de 1 bilhão de vezes por dia e criou as suas próprias novas estrelas. Eu sempre digo às pessoas que nós somos o palco e elas os artistas. Mas eu não encaro o nosso serviço como uma exploração disso. O que nós estamos tentando fazer é apenas criar oportunidades que não existiam antes. Sites com conteúdo superficial, como o YouTube, com a sua promessa de 5 minutos mal filmados de fama, parecem ser a prova do poder de nivelamento da internet. Mas para muitos usuários, a internet é menos sobre os antigos ideais revolucionários e mais sobre uma nova forma de trabalhar dentro do sistema. Para pessoas como Master Shorty, que foi recentemente nomeado para um prêmio Mobo, ela é um instrumento promocional perfeito. Agora você está se promovendo, fazendo o seu próprio marketing. Como a internet conseguiu tornar isso possível de uma forma que você não conseguiria antes? Eu acho que é isso que o tornou possível. Eu costumava trabalhar muito divulgando a minha música, tentando encontrar produtores para realmente fazer música. E em termos de promoção e marketing, eu acho que é a fonte principal de pesquisa que eu uso. A internet é cheia de amantes da música em geral, então é como uma grande comunidade online com rappers novatos, cantores, músicos, produtores. Eu tenho a capacidade de alcançar muitas pessoas em um determinado momento, num estalar de dedos. Olhando friamente, esse mundo de autopromoção pode parecer menos um desafio às indústrias estabelecidas e mais uma fonte de alimentação. Um caminho para novas vozes serem descobertas e conhecidas. Você pode destruir hierarquias, as hierarquias da indústria da música, por exemplo. Mas no final, depois que você se torna conhecido, tem que assinar com um dos estúdios de gravação, como no American Idol. As hierarquias ainda estão lá, apenas se misturando para se adaptarem a essa nova situação. A internet facilita produzir e compartilhar. Mas isso não quer dizer necessariamente que ela está democratizando a criatividade. Examinando de perto, mais uma vez, algo mais intrigante, mais perturbador até, começa a surgir. E pode ser visto mais claramente no mundo dos blogs. Escrever em um blog era o caminho para aqueles que não conseguiam ser ouvidos de nenhuma outra forma. Agora se tornou mainstream. Essa mudança nos mostra algo crítico sobre o ciclo de revolução e contra-revolução que existe na internet hoje em dia. Estou a caminho de conhecer uma das figuras-chave da nova mídia. Arianna Huffington gosta de pensar em si mesma como uma das maiores líderes de torcida para o poder democratizante da internet. Eu sou uma grande otimista em relação à internet. Eu acho que a forma como ela disponibilizou um fórum para milhões de pessoas que de outra forma estariam de fora das conversações tem um significado incrível. Mas a realidade da internet que a Arianna lançou parece mais com domar as milhões de vozes que se alastram na internet ao invés de abraçar o seu potencial democrático. O Huffington Post é conhecido como um site de agregamento. Ele junta e filtra o trabalho de outras pessoas em toda a internet, gratuitamente. E, ironicamente, ao se tornar mais influente, ele parece cada vez mais com um jornal à moda antiga. Eu sinto que nós estamos na direção de um futuro híbrido, onde combinaremos o melhor da mídia tradicional. Precisão, justiça e o melhor da nova mídia, transparência, imediatismo e economia. Mas nesse mundo híbrido, ao invés de todos terem uma opinião igual, os editores estão cada vez mais filtrando e excluindo opiniões. O futuro híbrido que eu estou visando vai incluir milhões de vozes, mas não vai eliminar os editores. Na verdade, os editores serão mais importantes do que nunca. Os pioneiros da internet esperavam que ela libertaria milhões de novas vozes. Ao invés disso, pessoas como Arianna Huffington são os novos guardiões dos portões, restabelecendo as velhas hierarquias.
Eu acho que isso reflete a bancarrota intelectual da internet. Quando alguém como Arianna Huffington se torna um símbolo das supostas qualidades revolucionárias dela. Ela é uma mulher interessante, mas é tão revolucionária quanto o meu cachorro. Enquanto os promotores da internet falam sobre a sua incansável e promíscua energia criativa, os fatos sugerem que esse não é sempre o caso. O mundo dos blogs, por exemplo, está passando por uma crise. Dos mais de 130 milhões de blogs ativos desde 2002, é estimado que 90% estejam inativos. Essa troca de poder não é um exemplo isolado. É consequência da concepção única da internet. Seus divulgadores originais acreditavam que um espaço sem regras e regulamentações seria mais igual. Mas me parece que com o crescimento da internet, um paradoxo surgiu e o contrário está acontecendo. A própria falta de regulamento implica em que os que têm mais recursos podem gritar mais alto e impor suas marcas e sua autoridade. Para entender a verdadeira distribuição do poder na internet, imagine o ciberespaço como espaço. Aqui nós vemos pela primeira vez um modelo matematicamente preciso do tráfego na Grã-Bretanha. Essa é uma galáxia dominada por um punhado de megamarcas. Todos os meses nós procuramos no Google mais de 38 milhões de vezes. 1 em cada 3 de nós tem agora uma página no Facebook. O eBay recebe 21 milhões de visitas por mês. A Amazon, 16 milhões. A internet tem só um site de buscas, um lugar para compras, uma livraria e uma rede social que servem. Eu acho que você pode ver isso em empresas como o Google e o YouTube. A agregação maciça da nova riqueza e poder. A pequena elite de pessoas, na sua maioria do Vale do Silício. Quando você pensa nisso, parece estranho não haver competidores para o Facebook. Há competição para tudo em uma sociedade capitalista. A forma como a Honda compete com a Toyota, a forma como a Pepsi compete com a Coca. Isso de fato demonstra que a internet é um lugar limitado para toda a sua retórica sobre liberdade cultural e de entretenimento. Com a internet, você vê a manifestação mais pura da forma como o poder funciona. Ele se empresta para a oligarquia, ele se empresta para uma pequena elite e a internet é um reflexo perfeito disso. E agora, 20 anos depois, com a maior parte do mundo em desenvolvimento começando a se conectar, o homem que inventou a internet está preocupado com o seu futuro. A preocupação que eu tenho é a de que haja algum tipo de centro de controle. E em alguns países são os governos e em outros são as companhias. Eu acho que nós temos que estar sempre vigilantes em relação a isso, a essa ameaça, ou a internet se tornará assustadora demais para se usar. Então, o surgimento desses novos blocos do poder na rede significa que os dias de nivelamento da internet acabaram? Será que a visão idealista dela como um espaço único, onde somos todos iguais, é apenas uma lembrança nostálgica? Este é o homem que teve o mais ambicioso sonho de nivelamento de todos. A minha jornada completou seu caminho, voltando ao ponto de partida, a Wikipédia. O seu criador queria liberar o poder do povo para democratizar todo o conhecimento humano. Jimmy Wales é o homem por trás da fonte de pesquisa mundial gerada por seus usuários. A Wikipédia, de uma certa forma, derruba várias suposições hierárquicas que as pessoas têm. Acontece que é mais fácil você conseguir qualidade quando se tem mais pessoas participando e quando você julga a qualidade do trabalho de alguém pelos seus próprios méritos e não por suas credenciais. Mas ao crescer, a Wikipédia teve que lutar para manter vivo seu sonho de dar poder. Ela foi obrigada a reforçar as suas regras para evitar que páginas fossem sabotadas. Ao invés da verdade emergir do consenso, cada vez mais ela tem que ser policiada. Nós éramos criticados por sermos igualitários, agora somos criticados por sermos elitistas. Entre os dois extremos houve um tempo em que tudo estava bem, só que ninguém notou. Um novo sistema foi desenvolvido para tentar conciliar o acesso liberado para a Wikipédia com a necessidade de precisão e autoria. Os editores podem proteger páginas. Alguns milhares de administradores podem deletá-las. 12 membros de um comitê de arbitragem julgam as disputas. E no topo da cadeia está o próprio Jimmy Wales.
Nós estamos mais estruturados, mais ou menos como no sistema britânico. Nós temos essa mistura muito interessante de democracia e aristocracia, que nos dá mobilidade. Você acha que é da natureza humana o surgimento de elites e hierarquias? Eu nem gosto dos termos que você está usando na pergunta, porque eu acho que quando nós falamos sobre elites e hierarquias, as pessoas pensam ou tendem a pensar em termos de estruturas de cima para baixo, estruturas autoritárias. Enquanto o que eu vejo acontecendo é que as comunidades podem se unir, criar normas e padrões e instituições para lidarem com essas coisas, mas o que também envolve traçar algumas linhas e dizer, olha, em algum momento você não está sendo construtivo e não o queremos aqui. Nós vimos como a pirataria desenfreada no Napster, a liberdade criativa oferecida pelos blogs e YouTube e o conhecimento amador na Wikipédia podem nivelar o mundo. Mas nesses espaços revolucionários da internet, uma contra-revolução aconteceu de forma inevitável. A internet foi colonizada por novos guardiões dos portões e novas elites. A verdadeira pergunta para mim é se a internet é inerentemente desigual, porque espelha as desigualdades e hierarquias do nosso mundo. Alguém tem que estar no comando. Foi isso que aprendi no exército. E acredito que tem que haver alguém que seja responsável por tudo que o sistema faz e pelo que ele falha em fazer. As hierarquias surgirão. É uma espécie rara que não tem uma estrutura de poder. Eu acho que a internet vai adquirir os contornos que a cultura sempre teve. Haverá hierarquias, haverá elites. Como toda tecnologia, a internet não é a cura para a natureza humana. É uma amplificação da natureza humana, tanto do bom quanto do mal dela. Eu falei sobre ela ser aberta e gratuita no sentido de liberdade e descentralização. Mas eu acho que seria muito errado achar que se você conecta todo um país, ele se tornará igualitário. Para mim, a pergunta mais importante sobre a internet hoje é se o seu início idealista foi relegado à história. Eu não acho que seja assim, porque acredito que a internet é mais do que o simples reflexo do nosso mundo. Ao invés disso, ela está se reinventando continuamente. E ao jogar tanto poder nas mãos das pessoas que a usam, no momento que qualquer parte da internet é fechada, colonizada e controlada, a tecnologia abre novas fronteiras. É um espaço de inovação perpétua. Ninguém pode pará-lo, mas nós temos que cuidar dele. Essa revolução virtual tem uma responsabilidade extraordinária e uma oportunidade extraordinária.